ano passado, nós contamos aqui no programa que o Rio de Janeiro foi escolhido como uma das 8 regiões para sediar o MIT RIAP, Programa de Aceleração de Regiões Empreendedoras, que tem como objetivo transformar o Rio em um Vale do Silício em energia. E em janeiro do ano passado, aliás, desse ano, recebemos a notícia de que tínhamos sido aprovados. O Brasil ele se candidatou 3 vezes anteriormente a esse programa, mas sempre, como você também explicitou no início, a reunião desses atores ela é fundamental para que o programa ganhe essa perspectiva, supere essa fronteira em relação ao seu desenvolvimento e implantação. O projeto é feito por esses atores que estão se articulando para efetivamente, com o apoio governamental e do capital privado, de empresas públicas, do parlamento em si e de empreendedores, no caso nosso aqui no Rio, extremamente bem representado, nós deslancharmos essa perspectiva de tirar, vamos dizer assim, das universidades implantadas no Rio, é importante que se diga isso, esse projeto, ou seja, está centrado na COP, mas ela não trabalhará solitariamente, a ideia é o comprometimento de todas as universidades que estão no Estado, operando em conjunto para que se transforme em realidade essa perspectiva, né, de transformar o Rio num Vale do Silício da energia. O desdobramento desse trabalho deu origem ao projeto Energym, programa de formação profissional gratuito voltado para empreendedores, estudantes e pesquisadores que queiram atuar nos setores de energia e sustentabilidade na cidade do Rio. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode participar dessa iniciativa e é sobre essa oportunidade que nós vamos falar no Rio em Foco, que começa agora. Vem comigo! Para conversar sobre o projeto Energym, está aqui comigo o professor Marcos Vinícius da Fonseca, coordenador desse projeto e pesquisador da COP UFRJ. Professor, você pode explicar para a gente o que é o Energym na prática, assim, como as pessoas vão poder acessar esse projeto e o que ele vai, ao final dessa trilha, entregar para o Rio de Janeiro? Bom, Geisa, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. Nós, anteriormente, conversamos sobre o programa MIT RIP, né? Então, o Brasil ele foi contemplado com essa oportunidade de participar da metodologia de desenvolvimento regional desenvolvida pelo MIT. E uma das primeiras ações estratégicas desse programa é o projeto Energym. O que é o Energym, né? A ideia nossa em relação ao desenvolvimento nos setores de energia e sustentabilidade para o Rio de Janeiro, ele demanda uma miríade de startups que hoje não existem no Brasil. Então, se você fizer um levantamento grande em relação às startups de energia limpa instaladas no Brasil, você não vai passar de 150 e não vai chegar a 2 dezenas no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro tem uma série de empresas, né, com foco em energia. Se a gente fosse falar só das grandes, né, estaríamos falando de Furnas, de Petrobras e da Vibra Energia, né, que é o atual nome da BR Distribuidora. Então, efetivamente, se as empresas começarem a alocar, né, capital de risco e o chamado capital de engajamento de startups, certamente não haverá startup de energia para, nessa transição energética, ter a possibilidade de desenvolver os seus projetos a partir desses recursos incentivados pelas grandes empresas. Então, o Energym ele vem cobrir essa lacuna em relação ao que se tem no Rio de Janeiro de startups de energia e sustentabilidade já implantadas. E é um programa de formação. A ideia é que os inscritos, e a inscrição é absolutamente gratuita, ela se dê por volta de 200 a 300 candidatos que vão fazer durante 3 meses uma trilha de empreendedorismo básico, né? E vão ser selecionados 105 proto-empreendedores, a gente está chamando assim, né? Esses proto-empreendedores eles vão ter 3 grandes organizações e instituições
cuidando deles, né? 35 desses proto-empreendedores estarão na fábrica de startups, outros 35 estarão no Energy Hub, que é da Sai do Papel, e outros 35 sendo cuidados pelo Energy Future, que é uma outra aceleradora também do Rio de Janeiro. A coordenação do programa vai ser feita pelo Labirintos da COP, juntamente com o Tech Institute, que é um instituto instalado no Rio, que tem uma parceria com o MIT em Boston. Qual é o perfil desse público elegível, né, para fazer essa primeira etapa do curso? Querer empreender, ou seja, não existe nenhuma condicionante inicial, podem ser universitários, podem ser profissionais aposentados de grandes empresas que estejam no Rio com boas ideias, né? Podem ser profissionais de startups que já atuam no segmento, podem ser alunos de graduação, alunos de pós-graduação, alunos dos institutos federais instalados no Rio de Janeiro, profissionais de instituições de ciência e tecnologia e profissionais comuns, que, na verdade, têm uma boa ideia e buscam, no fundo, as oportunidades para instalar os seus protótipos e desenvolver os chamados modelos iniciais de prova de conceito. Essa é a ideia, né? Querer empreender nesses dois segmentos é o objetivo do Energy, ser alguma coisa bastante disseminada em relação a nenhum tipo de critério que faça um corte inicial. Vocês poderiam até dizer, puxa, mas vocês vão ter 300 inscritos e vão selecionar 105. Minimamente, o que se estará fazendo é promover a visão do empreendedorismo para aqueles não selecionados, né? O que não significa que, num segundo momento, a ideia é gerar o programa em 3 ciclos, ou seja, durante 3 anos, para que isso possa realmente acontecer. Então, socialmente falando, vamos dizer assim, descolado do aspecto de ser só energia ou sustentabilidade, nós estaremos colocando, vamos dizer assim, na semente de muitos outros profissionais esse sangue do empreendedorismo, essa vontade de empreender, que é fundamentalmente algo, no nosso caso, desenvolvido com base em um viés tecnológico. Agora, pensando, né, em nível de Estado, do perfil que o Rio de Janeiro tem, do PIB que ele tem aportado no setor de petróleo e gás. A gente fala muito da transição energética e esse é um desafio para esses próximos anos, para chegar a 2030. Está dentro da agenda da ONU, né, da Agenda 2030, esse processo de transição. De que forma reunir empreendimentos com um objetivo semelhante, né, focados em energia, ajuda a conduzir aí um processo de empresas com maior potencial de crescimento, de escalabilidade? Esse é um ponto bastante importante que você focalizou e teriam 2 maneiras de abordar isso. A primeira maneira esse programa para o Rio de Janeiro, ele especificamente no projeto candidato ao programa MIT RIP, o MIT focalizou energia e sustentabilidade. Entretanto, a metodologia desenvolvida pelo MIT ele se aplica a qualquer segmento de atividade, ou seja, setores industriais ou ramos de atividade poderão estar contemplados aqui. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os programas hoje desenvolvidos por Furnas, internamente, pela Vibra Energia e pela Petrobras, têm, vamos dizer assim, o grande objetivo de tirar, vamos dizer assim, do que está na academia ou no cérebro de empreendedores, oportunidades de negócio que se transformam em uma realidade. Então, esse aspecto voltado ao Rio, que num primeiro momento está olhando para a energia e sustentabilidade em função da vocação identificada no Rio de Janeiro, você vê os eventos de meio ambiente que já passaram por aqui, inclusive, tem nesse primeiro momento como se fosse um protótipo, como se fosse um piloto, né? E a ideia é que a gente consiga levar para outras regiões do Rio e também do Brasil, olhando para as suas peculiaridades regionais, a possibilidade de desenvolvimento das regiões com outros vieses de focalização, né? Seja na fruticultura, seja na parte de alimentos e bebidas, seja em automotiva, ou seja no caso da Amazônia, né? Ou seja, negócios com a floresta em pé.
Essa abordagem que vai ser desenvolvida dentro do programa e aplicada pela primeira vez no âmbito do Energim é que nos faz realmente perseguir essa oportunidade de ter, não só para o Rio, mas também para o Brasil, um olhar que coloque nessa viés da juventude a perspectiva de não só o concurso público, né? Ou seja, de colocar a perspectiva sobre o olhar do empreendedorismo como uma grande oportunidade e, por vezes, significativamente melhor do que seria o trabalhar no segmento público ou em segmentos já estabelecidos. A inovação é algo que se busca de uma maneira intensa e todos nós sabemos que esse é o viés a ser perseguido por toda e qualquer empresa. Se nós tivéssemos um olhar sobre o que é novo no Brasil, né, ou seja, a partir das pesquisas desenvolvidas pelo IBGE, o país ele possui em torno de 100 mil empresas em nível industrial. 30% delas são ditas como inovadoras, mas, na verdade, se você for verificar profundamente que inovação foi desenvolvida, elas têm efetivamente 1%, 2% com esse viés. O que é processo novo para o setor no Brasil ou produto novo para o mercado nacional. Então, o impacto de um programa desse tipo na área do empreendedorismo pretende trazer muita gente, né? Seja de nível médio, seja de nível superior, sejam profissionais já com experiência e carreira consagradas. Ou seja, implantar lá a sementinha do empreendedorismo para que ele possa se multiplicar não só na área de energia, como começa esse processo aqui, mas também espalhando pelo Brasil em mais áreas. A gente vai continuar falando sobre esse tema no próximo bloco, então não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A gente já começou a falar um pouco no bloco anterior, mas eu queria mergulhar nesse ponto agora, professor, que é a questão dessa relação da energia com a sustentabilidade. A transição energética está na Agenda 2030, como a gente já adiantou, mas a gente tem um desafio também de criar novos empregos, principalmente depois da pandemia, né? Muitas pessoas que perderam seus empregos, elas não têm para onde voltar. O mundo mudou, as coisas mudaram de forma muito radical. Então, como é que a gente pode também aproveitar esses momentos, essa base do empreendedorismo, para pensar em alternativas diferentes aí para esse pós-pandemia? Na verdade, Geisa, quando a gente fala em energia e sustentabilidade, quase que nós estamos falando de uma abordagem que perpassa quase todos os setores industriais e ramos de atividade da economia. Então, você veja, né, quando a gente hoje faz uma classificação, vamos dizer assim, de existência dessas startups por área de atuação, existe todo um segmento de energia limpa que está no agronegócio, né? Existe todo um segmento de energia limpa que está em tratamento de água. Existe todo um segmento de energia limpa que está em poluição do ar. Ou seja, existem diversos setores e diversas maneiras de focalizar pelo lado da energia os aspectos todos levantados pelos preceitos que são divulgados pela ONU nesse aspecto de clima. Então, quer dizer, a nossa ligação e o alinhamento de um programa dessa natureza com os preceitos da ONU, eles são absolutamente diretos e imediatos, né? O que a gente espera é que tenhamos realmente uma miríade, um conjunto muito grande de oportunidades e de desenvolvimentos dentro desse programa Energim que possam, sem dúvida alguma, contribuir também com essa abordagem da ONU. Para você ter uma ideia, né, existiriam 3 tipos de desafios dentro do programa Energim. Primeiramente, os desafios que serão formatados pelas empresas mantenedoras do programa, então, certamente do setor energético, de sustentabilidade também, então, formatarão esses desafios. O segundo grande bloco serão os desafios que vão ser colocados pelas chamadas entidades tecnológicas setoriais ou órgãos governamentais. Então, por exemplo, uma Associação Brasileira das Indústrias de Eletroeletrônico vão formatar um conjunto de desafios, né? Uma Eletrobras, por exemplo, vai formatar um conjunto de desafios para o setor. E um terceiro grupo será o grupo do que a gente chama de desafios abertos, ou seja, é possível que um desses empreendedores ou um conjunto
pequeno desses empreendedores tragam também ideias que são radicalmente inovadoras, né? Ideias que, na verdade, vão quebrar paradigmas em cima do que se tem, sem nunca perder de vista, focalizando o que você abordou em termos de geração de emprego e renda, a perspectiva que você terá de efetivamente ter uma massa crítica de pessoas com potencial de empreender, atendendo a essa demanda, principalmente no momento seguinte da reabertura aí de mercados e de cidades inteiras em função do final da pandemia, ou pelo menos do seu controle. Você trouxe um aspecto importante que é a definição de energia, né? Vai muito além de pensar solar, eólica, petróleo e gás, quer dizer, tem uma série de demandas para você sustentar processos de limpeza, enfim, de manutenção de sistemas como de saneamento, por exemplo. Então, é bacana também abordar um pouco isso, né? Que esse conceito é bem mais amplo do que imediatamente as pessoas possam pensar. As grandes empresas... E uma outra coisa que eu queria que o senhor falasse um pouquinho também aqui é sobre a relação entre as startups e as empresas, né? Há uma tese de que você precisa ter grandes empresas para que as startups possam crescer. Normalmente, elas vão ser braços dessas empresas, os braços de inovação. As empresas vão investir nessas estruturas menores, né, para poder testar soluções que depois elas possam absorver no seu sistema. Então, isso é um ponto importante, eu acho que é até conceitual para o gestor público, por exemplo, que às vezes pensa em programas de aceleração ou de construção de startups, mas que acabam ficando desconectos, né, sem conexão com o que a gente tem produtivo, com o que a gente tem de produção aqui. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, assim, né, a importância desses atores que estão envolvidos nesse processo do MIT Rep aqui no Rio de Janeiro, né, que são as empresas, o setor financeiro e as universidades também caminhando juntos nesse processo. Essa é um dos motes da metodologia que estamos construindo aqui. Quer dizer, a visão empreendedora ela não pode estar de maneira alguma divorciada das grandes empresas, não pode estar divorciada da contribuição governamental, não pode estar divorciada das empresas de capital de risco e muito menos divorciada das estruturas universitárias. A ideia nossa é que efetivamente isso possa acontecer, a exemplo do que a gente vem vendo, por exemplo, no programa da Petrobras desenvolvido com o Sebrae atualmente. Então, ou seja, as grandes empresas têm um papel importante, Geisa, nesse movimento, mas não trabalhando sozinhas, elas não chegarão muito longe, em função de que existe um arcabouço legal, e aí o governo tem um papel fundamental, seja o governo municipal, estadual ou federal, que possa permitir, por exemplo, que você tenha investimentos nessas startups, oriundos, por exemplo, das cláusulas de P&D, de uma ANP, de uma ANEEL, que são arcabouços legais que vêm sendo modificados e vão certamente em 22 causar surpresa a muitos de nós em relação às evoluções que vão acontecer por conta desse incentivo de desenvolvimento do empreendedorismo e de novas startups nesse segmento. Então, 5 atores, eles são fundamentais na construção desse ecossistema. Não tem como nós, vamos dizer assim, desvincularmos o que metodologicamente se chama de capital de inovação e de capital de empreendedorismo, né? Então, para se dar um exemplo, um capital de inovação é você ter as universidades efetivamente disponibilizando ao mercado coisas novas, novos desenvolvimentos, novos achados, né, em relação aos seus estudos. Como capital de empreendedorismo, nós temos que ter o investimento, seja das grandes corporações ou sejam das empresas de capital de risco. Então, esse conjunto, esse arcabouço de atores, ele é fundamental para que esse movimento de construção de ecossistemas no Brasil possa se consolidar. No próximo bloco, nós vamos falar sobre como mobilizar todos esses atores. Não sai daí, Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntos. O Rio em Foco está de volta para falar com o professor Marcos Vinícius Fonseca sobre o Energym. Professor,
Já falamos aqui um pouco sobre como vai funcionar esse projeto, né? E para quem é destinado. Agora, como é que esse público-alvo pode se inscrever e participar do Energia? A inscrição, Geis, é muito simples, é um formulário extremamente totalmente aberto, com informações básicas de e-mail, endereço, área de interesse, etc., de caracterização sua como um intraempreendedor, um empreendedor, um universitário. E, na verdade, esse site de inscrição vai estar disponibilizado para vocês vão poder olhar aqui no programa e verificar como se inscreve. Essa captação, vamos dizer assim, de alunos, ou pelo menos sensibilização de cursistas para esse programa, tem sido feito de uma maneira muito intensa. Para você ter uma ideia, só as instituições que estão conosco, né, estão fazendo um grande trabalho nas redes sociais de divulgação. Isso é importante que a gente tenha essa disseminação dessa proposta, porque as inscrições vão só até o dia 6 de dezembro. Né? A ideia é que o programa se inicie em março de 22. Então, a partir dessa inscrição e a partir dessa disseminação que nós estamos promovendo, é que a gente pretende chegar a um número aproximadamente entre 200 e 300 inscritos. Hoje, né, exatamente no dia de hoje, nós estamos com 118 inscrições já formalizadas, já distribuídas aí entre essas categorias que eu mencionei, e a gente gostaria muito que tivéssemos a ampliação do número de mulheres, né, que hoje estão respondendo por 1/3 dessa proposta empreendedora e que a gente gostaria muito que esse percentual aumentasse, ampliasse, para que a gente tivesse uma representação feminina bastante significativa e com um elevado potencial de desenvolvimento do novo, como a gente sabe que as mulheres são. Professor, é importante também falar sobre a mobilização das instituições de apoio. O senhor falou sobre o processo de divulgação, mas como também aproveitar esse momento em que estão chegando novos atores, os alunos, né, para poder passar por esse curso, para mobilizar essas instituições que têm conexão e que podem também se beneficiar desse processo de aprendizado, podem absorver, inclusive, né, os empreendedores que estão sendo formados nessa primeira etapa do projeto. Essa é uma preocupação que nós tivemos desde o início, quer dizer, as redes hoje, tanto de Petrobras de Furnas como da Vibra, estão trabalhando intensamente nisso. Existe também uma assessoria da emenda parlamentar que houve, do deputado Paulo Ganimi, nesse sentido. A fábrica de startups, o Energy Hub e a Saída do Papel estão efetivamente empenhadas nisso, e nós, pela Ponta Universidade, temos sistematicamente conversados com outras instituições de ciência e tecnologia do Rio para trazê-los para a proposta de apoio como uma mentoria para esse programa Energia. Então, por exemplo, já está conosco a incubadora da COP, já está conosco os 13 programas da COP, já estão conosco também o INT, conversamos recentemente com o IME, conversamos com o CETEX, conversamos com a Federal Fluminense, né? Temos agendado já a conversa com a UERJ, estamos buscando um agendamento também com a Unirio. Por quê? Porque a COP, na verdade, como eu disse no início, esse programa não é um programa da COP, né? Esse programa é um programa das instituições de ciência e tecnologia do Rio de Janeiro. Nós gostaríamos que todas as universidades, todas as ICTs do Rio de Janeiro, os Institutos Federais de Educação Tecnológica estivessem conosco. Então, essa é a proposta para que essa ponta, vamos dizer assim, universidade ou ensino de qualidade estivesse perfeitamente consolidada em cima da sua representação dentro do programa MIT RIP, como também dentro da proposta de trazer as instituições também privadas, ou seja, a PUC deve estar conosco, o IBMEC deve estar conosco, de forma que a gente possa ter algo significativo e representativo dessa parte de geração do conhecimento no estado do Rio de Janeiro. 6 é o último dia de inscrição, 6 de dezembro. Quando sai o resultado? 6 de dezembro sai o último dia de inscrição e nós, entre o finalzinho de janeiro e o iníciozinho de fevereiro, estamos divulgando, vamos dizer assim, os selecionados que, no nosso viés, pelo que a gente falou no início, não deverão ocorrer cortes nessa linha, porque a abertura, como eu lhe falei, é absolutamente ampla e vai permitir a todos, pelo menos durante 3 meses, né, o programa de formação é totalmente online nesses primeiros 3 meses, né, para que a gente possa, então, selecionar os 105 proto-empreendedores que vão fazer o restante da trilha de 9 meses conosco aí de forma presencial,
acreditamos que vai tudo dar certo nesse sentido. E já tem data para o início dessa jornada? Será no início de março, né? O dia exato ainda não está batido o martelo, mas vai acontecer em março de 22. Né? Essa é a ideia. Vai ser síncrono, quer dizer, as pessoas vão entrar e participar, não tem nada preparado, material antes. Isso, não. Quer dizer, 3 meses, a partir de março, teremos esse programa Formação em Empreendedorismo online, totalmente online. Né? Aos 105 selecionados, aí não. Será uma abordagem presencial, dividido entre as aceleradoras que estão conosco. Essas aceleradoras estão todas na cidade do Rio, né? Estão em regiões diferentes? Elas estão instaladas no centro do Rio. Né? Quer dizer, tem a fábrica de startups está no Porto Maravilha. Né? O Energy Hub da Sai do Papel está instalado no shopping anexo ao Aeroporto Santos Dumont, e o Energy Hub está no centro. O Energy Future, perdão, está no centro. Quando vocês apresentaram esse projeto no MIT, né, começaram a colocar lá o Rio de Janeiro como cidade elegível, né, para abrigar o projeto, era uma realidade. Né? 2 anos depois, e o processo até foi um pouco atrasado por conta também da pandemia, a realidade é outra, e a gente está no momento agora em que as perspectivas se abrem, as pessoas estão começando a ter mais esperança de futuro, né? Tentando pensar aí que vai diminuir um pouco mais essa questão do isolamento, as pessoas estão voltando à atividade, a economia está começando a retomar, mas sobre novas bases. Então, muita coisa do que vocês já preconizavam ou traziam de inovação, hoje já se colocam como se fosse assim, olha, é óbvio que tem que ser por aí mesmo, né? É óbvio que a gente tem que ter partir daqui para melhor e não voltar ao que era antes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, qual a sua visão, né, olhando em perspectiva do que aconteceu nesses anos em que, desde vocês terem vencido lá a disputa até agora, quando o Energy vai começar a funcionar? Essa é uma colocação super interessante. Como você sabe, Geis, a gente está, vamos dizer assim, junto a esse programa do MIT com outros países. Né? Nós estamos com o Egito, com a Arábia Saudita, com a Colômbia, com, eu acho que a Irlanda e a Bélgica. Né? Tem também uma regiãozinha de Los Angeles que está nesse programa. Houve o primeiro workshop agora em novembro, iníciozinho de novembro, de 3 a 5 de novembro. O que nós observamos? Nós estamos imensamente avançados. Porque, na verdade, o que a gente começa a capturar desses workshops são métodos, etapas de uma grande metodologia, mas que, na verdade, vai ser construída em 5 grandes momentos presenciais, e que depois vão ser trazidos e consolidados numa abordagem de desenvolvimento regional. E nós, na verdade, desde que nos candidatamos em 2019, levamos todo o ano de 2020, virtualmente falando, trabalhando em cima disso, né? Trabalhando em cima das proposições que seriam necessárias para que a gente alcançasse, né, a base estratégica de todo esse programa, olhar o seu sistema de atividades, extremamente importante, selecionar os sistemas de interfaces, por exemplo, nós estamos vivendo um aqui, quer dizer, como a gente dissemina e distribui essa informação e esse conhecimento, para definir as ações. O Energy surgiu ao longo de 20. Né? Quer dizer, ele já foi um olhar que teve, por conta da ocorrência da pandemia, uma ressignificação nossa em cima exatamente do que você disse, ou seja, nós vamos entrar num período onde a vontade de empreender, a vontade de trabalhar, a vontade de reconstruir aquilo que muitos perderam, certamente será intensa. E essa perspectiva é algo que leva no empreendedorismo dos seus canais, vamos dizer assim, de fazer isso acontecer. Então, esse ano foi um ano muito de ressignificação, talvez, como você mesmo colocou, do que a gente tinha, né? E do que a gente teve condição de contribuir e desenvolver a partir desse tempo, né? Onde se, vamos dizer assim, não diria você, se transformou o projeto, mas ele passou a olhar sobre momentos que certamente surgiriam, como você bem colocou agora,
ao final aí desse período triste que nós vivemos. Você falou desse adianto, né? Na tua opinião, é um pouco sobre esse adianto, né, do Rio em relação a esses outros hubs. Ele tem a ver também com o fato, assim, de já ter muito bem definido esse foco da energia, porque podiam ser qualquer um dos assuntos, né? E depois daqui isso pode se multiplicar, mas desde o início o foco estava muito calcado nessa questão da energia, e aí começar pelo empreendedorismo, por formar empreendedores dentro desse bojo, também partiu de uma necessidade de olhar que não tinha tanto assim, estava faltando gente aí no meio desse caminho, né? O que a gente percebeu aqui, vamos dizer assim, diferentemente dos outros hubs, ou seja, os outros países e regiões que estão conosco, né, nós usamos muito bem o período em que, entre aspas, paramos, né? Isso foi uma coisa que nós percebemos, né? O projeto foi muito bem consolidado, ele foi muito bem discutido, né? Para você ter uma ideia, nós chegamos a algumas proposições que são proposições extremamente avançadas pelo que os profissionais do MIT nos colocaram. Por exemplo, nós chegamos a uma conclusão que precisamos de um instituto. Ou seja, nós precisamos de uma estrutura ágil, rápida, que possa efetivamente implementar essas ações em relação a essa proposição das experiências anteriores de todo o conjunto de 50 outras regiões do mundo que participaram do programa. Esse foi um ponto também que surgiu junto com o Energin, né? Quer dizer, nós deveremos ter uma estrutura que possa efetivamente trabalhar com mais agilidade do que hoje se tem. Então, esse também é um ponto importante disso. Não vejo, vamos dizer assim, como uma das motivações desse avanço que nós tivemos por conta, vamos dizer assim, do porte de empresas que estão conosco, mas vejo muito pela articulação de todos os atores e nós não termos, dentro desse conjunto de instituições e de organismos, ninguém querendo ser dono dessa iniciativa. Esse é um ponto também que eu acho muito de qualidade muito boa para se destacar frente ao que nós vimos no primeiro workshop. Quer dizer, todas as nossas participações, elas são participações onde você usou até isso em algum momento anterior. Quer dizer, uma coisa é você competir, né? Se você olhar para as 3 aceleradoras que estão conosco, elas são aceleradoras que competem por oportunidades de negócio, né? Mas existe uma outra coisa em termos de ecossistema que chama-se coopetição, que é uma competição cooperativa, né? E é isso que nós estamos vivendo dentro desse programa Energin e dentro, obviamente, do programa maior, que é do desenvolvimento regional com metodologia do MIT. Professor Marcos Vinícius, obrigada por vir atualizar a gente sobre a trajetória do MIT ReApp e da participação do Rio de Janeiro nesse processo. A gente vai continuar acompanhando e espero termos muitos bons desdobramentos para os próximos anos. Lembrando que esse conteúdo também pode ser encontrado em formato de áudio. É só procurar pelo podcast Quero Discutir o Mestrado. TV Alerj, Canal do Povo. Até a próxima. Cidade maravilhosa. Somos mais de 17 milhões de habitantes no estado. Quase 7 milhões na cidade. Referência em energia e sustentabilidade. 7 das maiores empresas de energia do país. Grandes corporações sediadas na cidade têm investimento de centenas de milhões de reais em projetos de sustentabilidade. Um ambiente favorável para darmos o próximo passo. O programa MIT ReApp está pela primeira vez no Brasil trazendo conhecimento e tecnologia para nos ajudar a formar um dos maiores ecossistemas de inovação em energia e sustentabilidade do mundo. O nosso ecossistema vai superar desafios e transforme regiões em polos de pesquisa e negócios, como o Vale do Silício, a meca da inovação. O projeto irá formar talentos para a inovação e empreendedorismo no setor de energia, gerar e desenvolver startups nas áreas de energia limpa, atrair investimentos públicos e privados
transformar as pesquisas acadêmicas em negócios e gerar renda e empregos de alta qualificação. Tudo isso estimula parcerias entre estudantes, empreendedores, investidores e empresas públicas e privadas. Rio de Janeiro, o maior ecossistema de inovação em energia e sustentabilidade da América Latina.